Nacional de Justiça, né? Se é para inglês ver, ou se ele funciona não é para mesmo. inglês ver. O Conselho Nacional de Justiça foi criado exatamente naquela fase que havia um clamor de controle do judiciário. Então, o Conselho Nacional de Justiça cria aí um código de ética, mas que não tem sanção, não prevê. Então, entram alguns aspectos da dificuldade de relação das determinações, da atuação, de algumas das funções exercidas por esse Conselho e o breque que recebe no Supremo Tribunal Federal. Daí a minha indagação, se o Conselho existe como uma satisfação para a sociedade, entretanto, ele opera muito pouco, ou se esse Conselho é representativo como o controle externo do Judiciário. Ele é representativo e é uma coisa muito importante. E eficiente. Que não pode deixar de considerar. Ele foi importante no Brasil pelo tamanho do Brasil, pela diversidade que é o Brasil. Você tem um judiciário como o Estado de São Paulo, como os estados mais envolvidos, bastante eficiente, mas você tem muita carência no Brasil. E o CNJ teve esse papel de harmonizar o cuidado com o judiciário brasileiro. Nesse ponto, eu acho fundamental que exista e que tenha sido fruto de uma luta de muitas correntes que achavam a importância desse controle externo, porque é um controle funcional, para que as coisas funcionem bem. Quando o CNJ estava sendo criado, havia uma grande discussão sobre a invasão ou não da função jurisdicional. Isso era o grande ponto a discutir. E também havia expectativa sobre a função punitiva, de fiscalização que ele teria. Agora, o que parece que está resultando da prática do CNJ é a importância dele maior num terceiro campo, que é o administrativo, que é o que a Dora está falando. Uniformização de dados, criação de metas nacionais. Compreende? Ele está se notabilizando. Se ele for um órgão de planejamento, que o judiciário nunca teve, é muito bom. O receio é que ele se transforme numa grande corregedoria, porque hoje as queixas já vão diretamente para o CNJ. Então, os juízes... De casos, assim, individuais? De apelo, quase sempre questões jurisdicionais. A pessoa que perdeu uma ação, ela vai diretamente ao CNJ. E o CNJ pede informações ao juiz, né? Nesse sentido, Dona Aline tem razão. Eu acho que ele está se adaptando, porque ele não entendeu ainda quais são os limites. Eu fico com uma impressão de não, que ele tem feito muita coisa, Maria Lídia. Essa adaptação, 5 anos de adaptação, não existe em lugar nenhum. É um órgão que não existia. A gente a oportunidade de 5 anos. Mas é um órgão que não existia. Você veja, nós incluímos um artigo na Constituição, entre o Supremo e o STJ, nós colocamos uma coisa que não existia. Né? Um órgão que, na verdade, era repelido por uma grande parte da magistratura, não é, Dora? É verdade. Então, porque havia esse temor de haver uma invasão, extrapolamento da função dele. E eu acho que esse ajuste ainda... Quer dizer, um mecanismo de defesa, quase, em relação havia um discurso nesse sentido. Havia um medo de quebrar a independência dos juízes. Eu fez muita coisa. Que ele tinha que existir. Eu também. Ele fez muita coisa. A questão do nepotismo, né? Regulamentou os concursos, que essa é a chave para mudar a magistratura do Brasil. Ou você faz um recrutamento mais sério, que não seja meramente avaliação de memorização, né? E recruta super pessoas que se acham geniais, né? Mas não tem vocação, não tem sensibilidade, não tem equilíbrio, não tem vontade de trabalhar. E esse Conselho Nacional de Justiça é independente ou, considerando o critério de indicação dos nomes, ele tem as suas amarras políticas? Eu acho que ele tem uma composição tão complexa, de onde vem cada membro dos 11 ou 12, não lembro agora quantos são, que é difícil que ele tenha uma submissão homogênea. Mas ele ficou sui generis, ele ficou mas ele pode ter as suas submissões. Eu acho que não. Eu acho que a prática dele vai construir o poder de independência dele, digamos assim, compreende? Agora, isso vale para o Supremo? A questão da indicação política? Não, o Supremo, veja que o presidente do CNJ, o presidente Lula, quantos nomes ele indicou para o Supremo Tribunal? Considerando 9, ou seja, quase todos. Então aí entra sim uma indagação, entra uma indagação até que ponto de fato ao povo esse poder fica critério. Independente com um critério desses. Quando você entrega para o judiciário escolher os ministros, eles também não acertam. Não acertam? Não acertam, não. Mas por quê? Porque às vezes... a Constituição diz que o ministro do Supremo tem que ser uma pessoa de notável saber jurídico, não precisa nem ser juiz,
Então, há uma origem constitucional que permite que as coisas sejam assim. Então, talvez o discurso... Mais ou menos, né? O último que foi indicado, o Toffoli, isso aí foi tão questionado, né? Do Sim, mas saber a forma, jurídico, não, mas a forma né? da da existência, tudo isso foi muito cobrado, eu me lembro na ocasião, exatamente alegando isso. E essa exigência? E o que parece ter prevalecido foi mais os relacionamentos Mas veja, nós temos um pessoais, sistema profissionais.